A paz do Senhor, gente. Vim gravar um testemunho de uma moça que eu conheci no Face, né? Eu vi ela comentando num post a história dela e aí eu fiz o convite para que ela pudesse me escrever seu testemunho. E, bom, aí ela escreveu em texto, né? Ela não gravou na voz dela, então eu tô gravando aqui na minha. E eu não vou citar o nome dela porque eu mandei a mensagem perguntando se ela quer anonimato ou não e ela ainda não me respondeu. Então, para preservar a identidade dela, eu não vou citar o nome. Porém, depois, se ela autorizar colocar o nome, eu coloco no título do vídeo. Amém? Então, eu vou gravar o texto que ela me mandou contando essa história. Queridos, ela ficou 20 anos, acreditem e pasmem, 20 anos para se reencontrar com o seu amor novamente. Não adianta, é o que eu sempre falo. Vou até trazer um versículo, eu sempre gosto de colocar versículos que eu amo, todo mundo sabe que eu amo o livro de Eclesiastes, mas, assim, o meu versículo favorito, mais lindo que eu acho, é Cânticos, né? Tem Bíblia que vem escrito Cântico dos Cânticos e tem Bíblia que vem escrito Cântares. É um livro de 8 capítulos, muito romântico, muito lindo. A igreja evita muito falar sobre ele, porque ele é um livro mais erótico, né? Ele é um livro que ele é bem difícil de entendimento, né? Você tem que orar bastante. Ele é um livro, assim, que tem uns poderes especiais que eu não sei explicar, mas enfim. Ele fica entre Eclesiastes e Isaías. E aí tem um versículo no capítulo 8, que é o meu versículo favorito de toda a Bíblia. Pode não parecer, mas eu sou uma menina muito romântica, tá, gente? Muito meiga, muito doce. Mentira, mas eu sou sim. Fala assim, no 8:6 diz assim: grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo. Aí vem: o amor é tão poderoso como a morte, e a paixão é tão forte como a sepultura. O amor e a paixão explodem em chamas e queimam como fogo furioso. Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor, e nenhum rio pode afogá-lo. Se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecer suas riquezas, receberia somente o desprezo. Esse é o versículo mais lindo que eu acho da Bíblia, o mais, assim, o mais fofo. Sei lá, é o meu versículo favorito de toda a Bíblia. E eu acredito muito nisso. Quando duas pessoas se amam verdadeiramente, pode passar o tempo que for, que elas vão ficar juntas. Eu tenho uma amiga que ela espera há 25 anos e eu creio que ela ainda vai ficar com o amor dela. Infelizmente, no momento atual, tem um impedimento, mas eu acredito que eles se amam muito, muito, muito. E eu acredito, assim, que Deus vai fazer a obra e vai armar uma situação para que eles possam ficar juntos. Eu torço muito por isso, porque já tem 25 anos que ela espera. E eu acredito que isso vai acontecer. E dessa moça, ela ficou 20 anos. E aí eu vou contar aqui a história que ela gravou em texto. Diz assim: começou quando eu tinha 13 anos. Eu estudava numa escola de rede pública e entre as funcionárias da escola tinha uma especial que se chamava Cecília. Ela sempre gostou muito de mim e comentava que eu seria uma linda nora se a vida me aproximasse do filho dela, porque ela via eu colocar limite nos meninos da escola. Eu sempre fui muito firme com os garotos. Nessa época, nasceu uma amizade entre nós, eu e ela, que logo desfez porque mudei para outra escola. Ao chegar na outra escola, eu comecei a estudar muito, sempre fui muito centrada. Um dia, andando com a minha melhor amiga, chamada Eliana, ela falou para mim, eu não vou citar o nome dela aqui porque eu não sei se ela quer anonimato, então ela falou aqui o nome dela, né? Olhe discretamente esse menino atrás de você, com boné e skate. Chamam ele de Chuck. Esse rapaz é sério, não anda com meninas, e as que quiseram sair com ele não teve sucesso. Aposto uma caixa de bombom se ele te beijar. Assim eu fiz. Virei para trás e cheguei perto dele. Falei para ele: oi, você quer me beijar? Ele parou, olhou para mim e ficou um tempo olhando
Quando eu pensei que ele ia desistir, eu virei as costas e ele me puxou para perto dele e me beijou. Me beijou por uns 20 minutos sem parar. Foi como se eu e ele nos encaixassem plenamente neste momento. O mundo tinha parado. Assim que ele parou de me beijar, eu disse tchau e fui embora. Ele sempre foi muito tímido, então essa minha amiga inventava coisas para a gente fazer para que eu e ele se encontrassem e ficássemos, porque ele não vinha atrás de mim. Ficamos 4 vezes em 5 meses. Não conversávamos. Ele tratava ao me ver. Nos beijávamos por 2 horas e nos despedíamos. Eu chorava, sofria, porque achava que ele me tratava como um passatempo dele, que tanto faz para ele. Eu sofri muito, quieta e calada, porque já amava esse menino, mas devido à imaturidade de ambos, eu simplesmente parei de sair com ele. Conheci meu ex-marido e comecei a namorar. Ele sofreu muito e eu também sofri com essa separação, mas devido à falta de diálogo, foi o que aconteceu. Anos depois, me casei, me tornei mãe do primeiro filho e, voltando do trabalho, encontrei ele novamente. O coração de ambos acelerou, a boca secou. Conversamos o suficiente para ele me falar que estava namorando e eu falar que tinha um pequeno agora. Passaram 20 anos. Nesse período, muitas vezes pensava nele, em como ele estaria e etc. Quando eu decidi terminar meu casamento por motivos pessoais, na semana que terminei, essa minha melhor amiga, coincidentemente, estava conversando com o Chuck no Zap e ela me comentou isso. Disse que tinha falado para ele que eu estava separada. Ela passou o contato dele para mim e começamos a conversar pelo Zap. Eu e ele relembramos nossos momentos e iniciamos uma amizade novamente. Eu pedi para encontrá-lo, pois queria vê-lo. Ele me pediu um tempo, disse que não estava no momento bom com um rolo que ele tinha há anos e que assim que ele resolvesse isso, ele viria atrás de mim para conversarmos. Assim foi feito. 3 meses depois, ele tinha se separado da namorada e me enviou uma mensagem cantando o refrão da música Evidências. Nos reencontramos e bateu aquele amor. Voltou forte e muito rápido. Para mim foi tudo muito estranho, porque foi como se aquele sentimento não tivesse saído do peito por todo esse tempo. Nosso reencontro foi selado com beijos e muito carinho, pouca conversa. Ele continuava igual. Depois disso, nossa relação foi caminhando aos poucos, devagar, porque ele é assim. Ele permite que tudo flua de uma maneira natural. Eu sou o oposto, ansiosa demais, mas desta vez decidi não sofrer e deixar ele levar nossa relação. 3 meses depois, ele me levou para apresentar a mãe dele. Pasme, quando vi quem era, quase caí de costa. Nada mais e nada menos que a Cecília, a mulher que me protegia e me oferecia carinho na escola. Ela se emocionou quando me viu e eu fiquei muito sem jeito. Dali em diante, ela me confidenciou que todos esses anos ele nunca me esqueceu, que às vezes falava de mim para ela, entre outras coisas que são segredos, mas nosso amor só aumentou, porque a família me aceitou com muito carinho e a minha aceitou ele também. Com 6 meses, ele me pediu em casamento e quando completamos 1 ano do reencontro, nos casamos. A gente se esforça para fazer feliz um ao outro todos os dias. Essa é a minha história. Ai, gente, que lindo. Eu amei essa história. É muito parecida com essa da minha amiga que eu falei. E eu fiquei muito feliz de saber assim, que depois de 20 anos esse casal se reencontrou. Eu sei que tem muita gente que acontece isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir histórias. Eu sempre gostei. Então, eu tenho uma vizinha que ela é de Minas e sempre ela contava muitas histórias e tal. Então, eu amo isso, eu amo ouvir testemunhos, eu amo ouvir histórias. E quando eu vi o comentário dessa moça, eu falei, cara, eu quero ouvir essa história. Como assim, depois de 20 anos? E essa minha amiga que eu falei pra vocês, que ela espera aí há 25 anos, ela segue umas páginas no Insta que fala muito desse negócio aqui, de gente que se reencontrou depois de não sei quanto tempo. E hoje ela me mandou uma história de um casal que se reencontrou depois de 53 anos.
E eu acho muito legal, porque lá atrás, gente, parece assim que lá atrás o amor era verdadeiro dos de hoje. Hoje você conhece uma pessoa, hoje você vê esses casais que começam a namorar, tipo, não tem a menor conexão, não se combinam, não dura, e sabe, pula de mão em mão. Eu acho isso tão feio, tão errado. E quando você olha para os casais de antigamente, você vê que há tantas histórias assim parecidas de que por algum motivo o destino separou aquelas duas pessoas e aí lá na frente, depois de 20, 30 anos, elas vêm se reencontrando hoje em dia e ficando juntos. Eu vejo várias histórias assim. E eu fico muito feliz por esta história dessa moça que foi restaurado esse relacionamento, né? Que o Senhor bradou ali. É aquilo, quando Deus tem uma pessoa para outra pessoa, quando Deus faz um planejamento, porque o Senhor é a base, é a família. O Senhor, ele ama a família, ele constituiu a família. E tem pessoas que foram feitas para ficar juntas, é um propósito. Deus não une, Deus une propósitos. Eu acredito assim, Deus une propósitos. E eu acredito nesse casal que, cara, eu vi as fotos, é um casal tão lindo, tão abençoado. E sabe assim, quando o casal assim é feito um pro outro, que a foto eles se combinam e você vê isso. E é assim, tem gente que simplesmente foi feito um pro outro. E você vê, não precisa de muita coisa, não precisa de revelação ou qualquer outra coisa. Você sabe que aquela pessoa foi feita um pro outro. E eu vejo várias pessoas que são assim, eu acho muito lindinho, eu acho muito fofo. E eu acredito, assim, que muitos de vocês serão restaurados. Eu escuto muitas histórias, eu gosto muito de ouvir histórias. E eu sei, assim, que muitos de vocês que já me contaram histórias, que muitos serão restaurados. Porque, cara, Deus une propósitos, Deus une vidas, Deus une propósitos, Deus é o Deus da família. Esse rapaz, ele nunca conseguiu casar com ninguém, sabe? E essa moça foi a primeira que ele levou ao altar, sabe? Então eu acho lindo isso, de um homem, vindo de um homem, sabe? Eu acho muito lindo. Essa minha amiga também nunca conseguiu casar com o pai da filha dela. E eu acho muito lindo, sabe? O amor, ele é tão poderoso como a morte. E a paixão é tão forte como a sepultura. E aí fala que nem nada pode apagar o verdadeiro amor. Então, eu ainda acredito nisso. Por mais que a gente vive a sociedade que a gente vive hoje, eu ainda acredito nesse versículo. Eu ainda acredito que o amor, ele é tão poderoso como a morte. E quando há o amor verdadeiro, não interessa o que aconteça. Ele supera tudo, todas as coisas. Então, eu ainda tenho muita fé nisso, no amor, que pessoas que verdadeiramente se amam, elas vão ficar juntos no final, elas têm que ficar juntos no final, porque não consegue, é uma conexão, a pessoa não consegue estar feliz do outro lado, sem estar do lado do amor da vida dela. Então eu creio muito nisso. E é isso, gente, eu amei essa história. Que Deus abençoe a família dela, esse casamento, esta família que foi constituída depois de tantos anos. E eu acredito que muitos de vocês estão assim, tem várias pessoas aí que estão há anos esperando. E eu creio sim que Deus vai bradar na vida de vocês também. Amém? Que Deus abençoe.